Boa noite, irmãos. Eu estive hoje orando o tempo todo pedindo a sabedoria de Deus naquilo que eu deveria e poderia falar com os irmãos. Vários sugeriram uma live. Eu estou enfrentando alguns problemas, até porque algumas pessoas não têm Facebook, e eu queria que realmente fosse a todos. Vou gravar esse vídeo, vou colocar no YouTube, mandando o link para que vocês possam acessar. Vamos ver se até domingo eu consigo fazer, de forma que possa ser online para a gente estar participando. Esse vídeo, o tempo que eu posso gravar é de 24 minutos, eu vou ver se eu consigo fazer antes. Mas no tempo em que eu estive orando e pedindo a Deus a direção, sabedoria no que deveria fazer, e pesquisando até um pouquinho sobre as pragas, sobre muitas coisas que aconteceram, nós estamos vivendo dias difíceis, essa pandemia, com o decreto da prefeitura, que os templos devem permanecer fechados, não tem sido fácil. Nós gostamos do contato, gostamos do carinho, do abraço, e isso tem deixado meio atormentado. Mas, pensando no cuidado, pensando na proteção, pensando em cada irmão, então nós não podemos colocá-los em risco, nós não queremos. Não estou aqui falando ou testando a fé de cada um. Nesse momento é o momento que nós temos que zelar pelo bem-estar de cada um. E meditando, eu também comecei a pesquisar um pouquinho sobre alguns momentos olhando para pestes, no caso pandemia que ocorreram através dos séculos, e pesquisando eu vi, por exemplo, de 1333 a 1351 houve 50 milhões de mortes por causa da peste negra. Isso, imagine, foi realmente uma coisa horrível. Nós temos a cólera, que ocorreu entre 1817 e 1824, houve milhões de mortes. A tuberculose, de 1850 a 1950, 1 bilhão de mortes. A varíola, 1896 a 1980, 300 milhões de mortes. A gripe espanhola, 1918 a 1919, 20 milhões de mortes. Nós temos o tifo, febre amarela, chegando mais próximos, aí 1960 a 62, 30 mil mortos. Sarampo, até 1963, 6 milhões de mortes por ano, até 1963. Nós temos a malária, com 3 milhões de mortes por ano até 1980, veja. A AIDS, com 22 milhões de mortes desde 1981. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, nós podemos ver que ocorreram vários problemas durante os séculos. E, pensando nisso, me lembrei da última praga no Egito. E eu quero até estar lendo com vocês Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Êxodo 12, 22. Deus estava tirando o povo de Israel do Egito, e fazendo isso com braço forte, mão estendida. E veja, no versículo 22, ele diz assim: então tomai
um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e o passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então veja, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Então nós estamos vendo o próprio Senhor dando uma ordem. O povo de Israel, eles deveriam, naquele momento em que o Egito estava sendo assolado, os primogênitos prontos, prestes a serem mortos, porque a última praga era a morte dos primogênitos. Deus mandou que o povo ficasse em casa. Então, nós estamos vendo, inclusive durante a semana, nós falamos de alguns cuidados. Por exemplo, Noé foi avisado pelo Senhor que iria destruir a humanidade e mandou que ele construísse uma arca. Ele obedeceu e prontamente fez a arca. Claro, enfrentou chacota, enfrentou várias coisas, mas ele foi obediente. Nós temos o próprio José, que quando o faraó sonhou sobre as vacas magras e gordas, sobre as vacas gordas e as magras comendo, devorando as gordas, as espigas de milho, espigas graúdas, sendo consumidas pelas raquíticas, pelas miúdas. Então eram 7 anos de fome, e ele então mostrou a Faraó, Deus estava mostrando a Faraó o que iria acontecer, e José aconselhou em como deveria se portar. Então eles ouviram a voz do Senhor, ouviram e fizeram o que deveria ser feito. Nós temos o povo de Israel aqui nesse momento tendo algumas situações a seguir, olhando para o que estava para acontecer. Deus estava pronto para tirá-los do Egito. 9 pragas haviam acontecido, e agora a última, que seria a mais devastadora, que culminaria com a morte de todos os primogênitos. Só que não é meu propósito falar sobre as pragas no Egito. Só que, para lembrar um pouquinho, nós falamos dessas pragas que aconteceram durante os séculos. A humanidade vem enfrentando isso há vários séculos, e Deus tem abençoado de tal forma que nós temos passado. É claro que muitas pessoas perderam a vida. Bom, então, primeiro não que nós temos aqui no versículo 22, é que o povo não deveria sair até no dia seguinte. Só que eles teriam que fazer algumas coisas, teriam que ser obedientes. Nós estamos diante de uma pandemia e estão aconselhando a não sair de casa, até mesmo para evitar o contágio. Então, assim como o povo de Israel, nós também temos que tomar algumas precauções. Nesse caso, nos versículos, no capítulo 12, versículo 20, foi o texto, nós lemos o 22, mas no 20 ele diz: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Mas no versículo, eu quero chamar a atenção esse versículo 14, diz: esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No capítulo
no livro de Deuteronômio, fugiu. No capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 3, ele nos mostra que esse fermento, né, simboliza aflição. O povo estava aflito, né? A situação estava muito, muito, muito difícil, né? O próprio Egito estava realmente na aflição, mas eles estavam aflitos porque, inclusive, tinham que comer a comida, comer a Páscoa, preparados para sair rapidamente. Então eles tinham que sair, eles tinham que estar prontos. Quando eu vejo essa prontidão, eu me lembro muito da vinda do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos. Muitos estão associando esta situação que estamos vivendo com a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei se ele vai voltar hoje, vai voltar amanhã, ou daqui a 100 anos, não sei. Mas eu tenho que estar preparado. Tenho que estar preparado para que ele venha a qualquer momento. Então, no caso aqui, o povo tinha que estar preparado para que saísse rápido, né? Então, Deuteronômio capítulo 16, versículo 3, vou ler, diz assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então veja bem, tinha que estar preparado. Hoje nós estamos vivendo um momento de aflição, as pessoas estão aflitas, mas provavelmente não pensando em sair apressadamente, né? As pessoas estão sendo aconselhadas a ficar em casa, estão preocupadas com o vírus, mas não estão preocupadas com a vida do Senhor Jesus. Nós precisamos estar preocupados. O povo de Israel, ele estava preparado para que, chegando a ordem de sair, eles tinham que deixar imediatamente. Então, Deus mandou que estivessem preparados, tá? Então, mas eles tinham que estar preparados dentro de casa. Precisavam comer os pães ázimos em casa, tá? No versículo 20, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Está vendo? Então veja, Deus estava mandando que comessem e até mesmo estivessem preparados. Além disso, eles tinham que tomar o cordeiro e sacrificar a Páscoa. O cordeiro do Senhor simboliza, o próprio João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus, ele é o nosso cordeiro. E naquele momento eles estavam sacrificando o cordeiro. O cordeiro, então, versículo 21, chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Né? Então, o povo, no momento de tensão, de apreensão, Deus mandou que eles, além de comer pão sem fermento, eles também iriam sacrificar o cordeiro. Só que, junto com esse sacrifício, eles teriam que passar sangue nos umbrais das portas. E o propósito do sangue é não deixar o destruidor entrar. Então, não deixar o destruidor entrar. Eu quero mostrar, no versículo 23 diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o propósito do sangue era salvar da morte o primogênito de cada família. Notem aqui, salvar da morte o primogênito de cada família. Então, olhando para o sangue nas portas, que simboliza também até o próprio
cordeiro derramando sangue para remissão, né, para livrar. Hebreus 9:22 mostra isso, o sangue, mas nesse caso o primogênito, o próprio cordeiro, né, derramando sangue ali para salvar aquele primogênito, tá bom? E também o sangue, a questão do cordeiro prenuncia, é um prenúncio da morte e o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Veja, tudo isso é símbolo do Senhor Jesus Cristo, tá? Que se importa com cada um de nós, que morreu em nosso lugar, que derramou o seu sangue inocente para que nós pudéssemos ser salvos. No capítulo 12, versículo 13, de novo, nós vamos ler: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23 já foi lido. Versículo 27 diz: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então note o sangue ali, o propósito era salvar os primogênitos, Então a praga não chegou até a casa dos israelitas. Em passar o sangue nos umbrais, ou na verga das portas, demonstra obediência. E essa obediência resultou em redenção mediante o sangue. Tá? Então, se eles não tivessem feito, provavelmente teriam sofrido as consequências. Mas eles foram obedientes, eles passaram o sangue. Tá? Então, eles foram salvos por causa da obediência. A obediência resultou em redenção mediante o sangue. Tá? Então, nós temos aí a salvação destes primogênitos. Além de obediência, eles demonstraram confiança e fé. Tá? A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Então, uma vez que eles acreditaram, eles confiaram, eles ouviram e passaram o sangue, derramaram, mataram aquele cordeiro, seguiram os passos como Deus realmente exigiu, como Deus pediu, então eles foram salvos. Os primogênitos foram salvos. Eles experimentaram então a salvação, tá? O cuidado do próprio Senhor. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação também de calamidade. O Egito estava sendo devastado. Deus estava tratando com o Egito e também nessas pragas que ele enviou, ele estava tratando diretamente com as divindades, mostrando que ele é Deus, ele é o Senhor. Tá? Então, nessa última praga, tá, ele acaba mostrando a maior divindade deles, então é desmoralizada, e ele mostra que ele é o Senhor. O povo de Israel confiou, acreditou e foi salvo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse tempo, mesmo nesses dias, mesmo nesse dia, mesmo o povo de Israel vendo tudo aquilo, provavelmente eles tiveram o desejo de sair, ver o que estava acontecendo, fugir, correr, mas Deus falou: permaneçam em casa. Pensando nos nossos dias hoje, vamos pensar, mas eu estou... são situações diferentes? Sim, são situações diferentes. Nós estamos hoje sendo impedidos de abrir os templos, para cultuar o nosso Deus. Eu não preciso, mas eu corro risco, quando eu falo que você não precisa, que a nossa comunhão com o Senhor deve ser intensa todos os dias, toda semana. Não é só no templo. No templo é o período em que nós nos reunimos. A igreja somos nós. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para termos comunhão, para nos alegrarmos, para nos estimularmos, para nos fortalecermos,
Então, esse encontro é importante. A Bíblia diz, não deixeis de congregar, Hebreus 19, 9, 10, 25. A Bíblia diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes façais as demonstrações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, nós precisamos. Já era costume as pessoas não quererem participar continuamente. Nós herdamos isso. Muitos só participam um culto por semana e muitas vezes é muito difícil, acho muito demorado. A nossa vida de comunhão com Deus deve ser diária, né? Não é só no culto. Eu devo ler, devo meditar, devo orar continuamente. E diante de uma situação como esta aqui, que nós estamos vendo, essa situação do povo de Israel, a peste, a praga ali no Egito, ele mandou que o povo permanecesse em casa. Então hoje, diante dessas situações, diante do risco dos idosos, né, pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, pessoas já com avançada idade, crianças com baixa imunidade, o que se aconselha é que não saiam, que fiquem em casa o máximo possível. E vamos pegar esse texto e ver como Deus realmente cuidou do povo de Israel para que ele permanecesse em casa. Então hoje o nosso desafio é permanecer, ficar em casa, tomando os cuidados necessários e assim como o povo de Israel ser abençoado. E o nosso desejo e oração é que nós possamos orar continuamente, não só por Sete Lagoas, não só pelos nossos vizinhos, não só pelos nossos irmãos, mas essa é uma situação que o mundo está sofrendo. Olha a Itália, né? Então que nós possamos orar, eu quero desafiá-los para isso. Vou tentar fazer uma live, alguma coisa assim, para a gente poder participar juntos. Então, está fazendo isso ao vivo. Hoje eu vou tentar mandar esse vídeo. Se der certo, vou salvar. E aí vamos ver se a gente consegue que todos assistam. Mas é muito importante, tá? Como diz aqui, não saia da porta da sua casa até amanhã. Eu não sei quantos dias nós vamos ter que ficar guardando uma quarentena, não sei, mas quanto nós precisarmos que nós possamos fazer, mas que nós possamos não estar de quarentena com Deus, possamos estar de quarentena, de sair, de fazer as coisas, mas que nós possamos estar em plena comunhão com o Senhor, usando o cuidado dele. Eu vou orar, eu tenho 1 minuto para orar e não vou colocar o nome de todos, mas vou estar lembrando de cada um, tá bom? Oremos. Senhor, te dou graças pelo dia, agradeço pela sua bondade, agradeço por nos sustentar. Nesse momento eu quero pedir pela nossa nação, quero pedir pelo mundo que está passando por essa pandemia, que o Senhor esteja, Deus, tendo misericórdia do nosso povo, da nossa nação, que o Senhor possa, Deus, intervir nesse caso e nos libertar, Deus, desse coronavírus. Que o Senhor possa curar, Deus, o nosso povo em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero pedir por cada irmão que o Senhor possa estar dando sabedoria para que ele passe por esses momentos, não perdendo a fé, não perdendo a confiança, mas que possa estar cada dia mais acreditando no Senhor, depositando, Deus, a sua vida, o seu cuidado sobre o Senhor, sobre as suas mãos. Por isso, Deus, eu suplico por ele, peço que os abençoe e os guarde. Cuide de todas as famílias da tua igreja. As igrejas, nesse momento, não podem abrir as portas, que o Senhor esteja, Deus, ajudando, que elas não tendo abrido as portas, todos os crentes possam abrir os corações e se voltar em oração para glorificar e honrar o teu santo nome. Obrigado por esse momento. Agradeço, peço que abençoe a todos. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Vamos ver o que nós conseguimos fazer daqui para frente. Até um próximo.